Mas olha, rapidamente, sobre a diferença dos anos 70 e 80. Né? Os anos 70 foram um período de muita expansão, realmente, como o Heitor falou, das gravadoras, e as gravadoras todas tinham selos que lançavam discos populares para poder bancar os discos mais alternativos. Isso. Né? Então, a Philips tinha o selo Polydor, que era onde gravava o Odair, gravava o Tim Maia, gravava um monte de grande vendedor de disco. O André Midani pegava essa grana e investia nos discos do Caetano, do Gil, porque o Midani era super inteligente, ele sabia que um disco do Gilberto Gil ia vender em 1970, ia vender em 75, ia vender em 80, ia vender em 90, ia vender em 2000. Ele entendia a força do catálogo do cara. Né? E aí, chegando nos anos 80, rapidamente, o que acontece é que é um fenômeno mundial. Né? No mundo inteiro, as gravadoras são vendidas e são compradas por empresas que não têm nada a ver com a música. Né? Então, a Sony era uma fabricante de eletrodomésticos. Ela compra a CBS. Né? A Universal, se não me engano, é comprada pela Seagram. Né? Tem várias. A Bertelsmann compra a BMG. Né? Quer dizer, são corporações de eletrodomésticos, de coisas industriais e tal, que compram grandes gravadoras. E eles levam para essas gravadoras uma lógica corporativa que não era do mercado de música, era do mercado corporativo. Né? Então, exato. Assim, nos anos 70, você tinha lá o diretor artístico da Philips, era o Roberto Menescal, meu amigo, entendeu? Alguém entende mais de música do que o Roberto Menescal? O Roberto Menescal ouve lá um artista e fala assim, esse cara não vai vender nada no primeiro disco, mas no segundo ele vai acertar a mão e vai vender. Quer dizer, aí você tinha o Mazola, você tinha o Menescal, você tinha, né, uns caras, Osmar Zan, caras bons em todas as gravadoras, Rio do Hora, que subjetivamente sabiam que artista, que eles mereciam investimento ou não. Né? E aí chega nos anos 80, esses executivos gringos todos vêm para o Brasil com uma outra lógica, que é a seguinte, meu amigo, você não vendeu X mil discos, você está fora. Entendeu? Você está fora. Então, um monte de gente foi mandada embora. E o que isso acarreta? Uma eliminação da classe média musical. Tá? E por classe média musical, não estou querendo dizer artistas de talento mediano. Não, eu estou falando de venda mediana. Tá? Então, você pega lá sei lá, Elomar, né? Você pega uns artistas fudidos pra cacete, né? Ednardo me contou isso. Né? O Ednardo tem um puta sucesso com Pavão Misterioso em 74, depois ele começa a ter um monte de dificuldade, porque ele não era o Roberto Carlos, ele era o Ednardo. Né? Era um cara que vendia X mil discos ali, nos anos 70 estava legal, nos anos 80 já não estava mais legal para as gravadoras. Aí é mandado embora, sabe, da gravadora. Então, é um período difícil, cara.